Bora ler O Perdigueiro, de Rodrigo Lim, nosso querido membro do Ninho, Rodrigo Lim. Sinopse. Obrigado por colocar a sinopse no começo. Eu amo sinopse no começo. Obrigado. Não para leitor, tá, gente? Pra gente avaliar aqui no Ninho. Armando Castro é um famoso e experiente investigador do Rio de Janeiro da década de 60. Interessante. Mas sua carreira começa a ruir quando ele afirma ter visto com os próprios olhos um lobisomem enquanto trabalhava em um de seus casos. Isso aqui eu acho que pode sair. Se ele é. Foda-se que ele. Qual que era o momento? Ele viu o lobisomem, né? 3 anos depois, Sérgio Bellucci, um jovem e inexperiente investigador que foi transferido de São Paulo, chega para auxiliar Castro em uma série de novos assassinatos não resolvidos e que vem abalando a já insegura cidade maravilhosa. Com o fato, agora a fantasiosa história do homem novamente voltará a confrontá-lo e, por consequência, isso aqui é espaço duplo? Sim. Levantará em todos a dúvida se ela era realmente verdadeira ou apenas fruto de sua fértil imaginação. Interessante. Interessante. Não está inventando a roda, mas é interessante. É uma sinopse que eu não leria, cara, tá ligado? Precisaria que alguém me indicasse. Porra, lê o Perdigueiro, porque o Perdigueiro é muito bom. É muito, muito, muito bom. Vai lá e lê. Porque, tipo, é uma história que ela não brilha o meu olho, entendeu? Mas parece uma trama divertida de ler. Se eu fosse fã desse gênero literário, principalmente, de lobisomem, de lobisomem, de história de investigador, pá, eu provavelmente ia acabar lendo esse conto se eu encontrasse ele na Amazon, porque não tem por que não ler, entendeu? É mais uma questão de gosto. Foi aqui, afirmou Castro, olhando fixamente para um ponto no chão, onde ele disse que a vegetação estava levemente retorcida. Vocês querem ver uma coisa engraçada, mano? Rodrigo, ele falou pra mim por semanas que não era pra pegar no pé dele com a edição, porque ele escrevia no celular. E eu falei pra ele que eu não tava nem aí. Mas nem aí. E aí ele foi lá e resolveu. Olha a edição dele como é que tá. Redondinha. Tem só os espaços duplos que acontece. Espaço duplo acontece. É fácil de resolver. Resolvido. Bellucci, na verdade, não conseguia ver para onde exatamente seu parceiro estava olhando por detrás daquele chapéu. Cara, isso aqui é muito texto sem uma vírgula, um ponto. Aquele grande chapéu com grandes abas que ele nunca tirava. Mas custava acreditar que, com uma rápida olhadela, o investigador pudesse fazer tal afirmação. Tem certeza? Já tem 2 dias. Poderia ser qualquer outra coisa. Um investigador mais jovem disse sem encarar seu soturno parceiro. Não que desacreditasse de sua tão conhecida habilidade de rastreamento, mas parecia dizer as palavras na esperança de que ele estivesse errado. Porra. Mas como se as habilidades do experiente investigador tivessem alcançado um nível extrasensorial, ele ergueu a cabeça, caralho, e encarou Bellucci como se tivesse lido o seu pensamento. Eu sei, respondeu quase sem mexer a boca, mas ainda assim foi aqui. O investigador andou alguns passos e em seguida ajoelhou-se à beira da estrada, fazendo com que seu longo sobretudo preto tocasse o chão de barro e britas. Britas é cascalho ou aquela pedrinha. Pedrinha pequenininha. Tá? Pra quem não conhece brita. Brita é coisa de gaúcho, eu acho. Lá no Rio Grande do Sul, pelo menos o pessoal falava brita. Com o movimento, o lugar era afastado. Em uma parte da cidade onde não havia postes de iluminação. Onde pessoas ou veículos não ousavam desbravar aquela hora da noite. E para piorar, a penumbra ali parecia mais densa que nas salas fechadas onde os bandidos gostavam de jogar apostado. Não sei o que é apostado, mas deve ser um jogo de carta que tem aposta, né? Depois veio nessa direção. Traga a lanterna aqui. Sem perder tempo, Bellucci foi até seu parceiro e focou na direção em que o dedo dele apontava. Santo Deus, como você viu isso, Batman? Ele aproximou a lanterna o mais próximo possível do tufo de pelo marrom entranhado entre os galhos e ficou observando estupefato. Não é muito diferente de caçar javalis. Quando você entende o padrão, o resto vem naturalmente. Acha que encontraremos o corpo?
Bellucci fez a pergunta tentando colocar o máximo de firmeza na voz, mas mesmo a mais leve oscilação de tonalidade não passava desapercebida pelo homem, que muitos chamavam de perdigueiro. Não se preocupe, rapaz. Hoje não é dia de lua cheia. O comentário provavelmente viria com algum gracejo se saísse de qualquer pessoa normal, mas desde que havia chegado na delegacia, Sérgio Bellucci soube que de normal aquele homem tinha bem pouco. Com 59 anos de idade e 35 de serviços prestados, pouco tempo até, né? Ele ingressou com 25? 4? Um pouco assim. O velho investigador. Foi mal, gente, é o cansaço. O velho investigador da Polícia do Rio de Janeiro já deveria ter se aposentado há algum tempo, mas a simples menção do assunto era uma afronta para ele. Não havia se casado, não tinha filhos ou mesmo humor. Tudo que tinha há alguns anos era sua famosa obsessão: pegar o maldito lobisomem. Tem muito espaço depois de Enter, tá? Com seu 38 cano longo em mãos, Castro entrou na mata sem aviso. Então Bellucci teve que ir logo atrás para iluminar seu caminho. O experiente homem tinha um andar macio, como se cada passada fosse calculada para que a próxima não fizesse qualquer barulho. E naquele clima de incerteza e tensão, os dois andaram por quase uma hora mata dentro. Espera! Castro ergueu o braço depois de sussurrar. Espera! Não está sentindo o cheiro? Que cheiro? Bellucci apontava a lanterna em todas as direções com apreensão. Não estou sentindo nada. E o barulho? Ouviu? Que barulho? Não vê, não ouve, não sente. Tem certeza que está na profissão certa, rapaz? Castro fez o comentário ácido sem sequer olhar para trás. Seu delegado parecia querer puni-lo, colocando como seu parceiro aquele garoto verde que havia chegado há somente uma semana na corporação. Mas ele estava disposto a aguentar qualquer coisa para não sair daquele importante caso, que seria seu último. Então apenas seguia em frente, parecendo ter total certeza de para onde estava indo. Não acha melhor voltarmos? Pela manhã ficará mais fácil procurar. Castro não respondeu a Bellucci. Na verdade, parecia nem ter ouvido o que seu jovem parceiro havia falado. Ele só continuava a fazer o que estava fazendo incessantemente. Seguir em frente. Ali, de repente, Castro apontou para sua direita. Ilumine! Bellucci andou na direção em que o homem o mandou ir e então começou a... Por que o Castro não levou uma lanterna? Por quê? E respondendo o Aquamirror, eu gosto demais do desenho do Castlevania. Acho bom mesmo, acho da hora. Acho divertido de assistir. Ele é mais densinho, né? Eu gosto. Bellucci andou na direção que o homem o mandou ir e então começou a ouvir. Você tinha razão, é água. Dessa vez Bellucci foi na frente, até que chegou ao pequeno córrego. Logo depois seu parceiro já estava ao seu lado. Eles gostam de seguir os rios, rapaz. Talvez até entrar neles para disfarçar o cheiro, mas sei por experiência própria que o fedor que exalam não é tão fácil de esquecer. Eu já o senti bem de perto, e hoje está mais forte do que nunca. Sérgio ficou calado ante ao comentário. Assim como todos na delegacia, parecia não acreditar na fantasiosa história de seu obstinado parceiro sobre a criatura mística que ele insistia ter visto com os próprios olhos há alguns anos, quando não conseguiu proteger a prostituta que havia colocado como informante no clube de Marcos Orelha, o mais perigoso e bem protegido bandido do Rio de Janeiro. Ora, Bellucci Orelha apenas a havia descoberto e assassinado da forma mais brutal possível. Arrancado boa parte da carne de seu corpo com algum tipo de metal serrilhado, aquele era o único caso que Castro não havia resolvido em sua longa carreira. Talvez esse fosse o real motivo para ainda continuar. Ali, o silencioso investigador apontou para o outro lado da margem. Foi mal. Mas Bellucci não viu nada, nem com a lanterna em mãos. Contudo, como já havia errado todas as outras vezes até então, decidiu que era melhor não contrariar o homem. Ele apenas começou a entrar lentamente na água fria e chegou até sua cintura, mas não passou daquele ponto. Agora eu senti o cheiro, disse Bellucci, já do outro lado do rio, com uma expressão que transitava entre nojo e aflição. Quando enfim chegou ao outro lado, assustou-se ao perceber que seu silencioso parceiro o acompanhava bem de perto. Ali, Castro parou e guardou a arma. Não prefere estar preparado? Quem fez isso ainda pode estar por aqui. Ele a comeu faz 2 dias. Armando Castro aproximou-se lentamente do cadáver destruído da mulher no
no chão. Fora sua cabeça, que praticamente ficara intacta, mais da metade de seu corpo havia sido devorada. Mano, a carne tá cara, mas não é mais vantajoso comer um boi no meio do pasto em vez de arrastar uma mulher pro mato? Ainda acredita que os bandidos fizeram isso? Não. Garoto esperto, temos que chamar a cavalaria. Eles vão isolar o local. Lado a lado, os homens refizeram o caminho. Entraram no carro e voltaram para a delegacia. Cara, se eu fosse um lobisomem, eu tinha metido o pé daquele lugar há muito tempo. O que adianta você isolar? Porra. Na manhã seguinte, toda aquela região na mata havia sido isolada. E agora, Alcides Noronha, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Noronha, delegado da Polícia do Rio de Janeiro. Será que é o Noronha do Porta dos Fundos, mano? Dava entrevista na sala de imprensa para as rádios locais. Já sabem quem fez isso? Cara, você pode usar travessão aqui, tá? Não tem que ser aspas aqui. Já sabem quem fez isso? Há quanto tempo aconteceu? Pode ter sido a mesma pessoa que matou Agatha Lemos? Ou alguma das últimas 8 mulheres... Oito mulheres mutiladas. Existe um padrão aqui, pô, 8 mulheres mutiladas é foda, cara. Tem um padrão, sim. As perguntas eram feitas uma atrás da outra, sem que o delegado tivesse tempo de responder. Temos um caso complicado nas mãos, mas não podemos dar detalhes da investigação. O que posso dizer é que estamos trabalhando incessantemente para resolvermos o caso. A polícia acredita que é um homem, poderia ser mais de um, haveria a possibilidade de uma mulher ter feito isso. A investigação corre em sigilo até termos mais detalhes do caso. A informação que fornecêssemos nesse momento poderia atrapalhar. Eu repito, confiem na polícia, estamos trabalhando. O que acha que está fazendo isso com essas mulheres, investigador Castro? Há rumores por aí que o senhor não acredita que foi humano. Poderia nos dar sua versão do caso? O repórter com casaco marrom e óculos de grau perguntou diretamente para o investigador, que mantinha-se calado ao lado do delegado. O investigador Armando Castro são os nossos melhores e a população precisa de respostas, delegado. E sabemos que Armando Castro nunca falhou em um caso, mas há 3 anos ele vem investigando esses assassinatos sem sucesso. Uma declaração sua seria benéfica para acalmar os ânimos, não acha? Eu colocaria um ponto aqui e... Ué. Aqui o maiúsculo. Uma declaração sua, né, seria benéfica para acalmar os ânimos, não acha? E aqui assim. O repórter interrompeu antes que o delegado concluísse. O capitão aproximou-se do investigador e sussurrou. Faça uma declaração, mas não piore... Acho que esse O aqui é o único erro que eu achei. Mas não piore as coisas com aquelas conversas idiotas sobre o lobisomem, Castro. Você está por um fio há muito tempo. Diga-nos, detetive, você tem ideia de quem está matando essas mulheres? Por que ainda não conseguiram pegá-lo depois de todo esse tempo? O repórter com óculos de grau perguntou olhando diretamente para Armando Castro. Esse não é um caso comum. O que quer dizer, detetive? Está mesmo dizendo que o que matou essa mulher talvez não seja humano? Então é mesmo verdade o rumor que temos ouvido por aí? Poderia ser mais claro sobre o que realmente quer dizer? Como o delegado disse, o caso corre em sigilo, não posso dar detalhes. Caralho, foda. Foda. Mano, eu não vou ler mais não, tá? Primeiro, porque eu tô realmente com muito sono. Tô cansado demais. E a minha qualidade de leitura vai piorando conforme o tempo passa. Mas eu não vou ler mais porque a gente tem uma história que é o dobro do tamanho que eu já li. Eu já li 14 minutos, praticamente. E como de costume, né? A escrita do Rodrigo tá legal. Eu não mexeria na escrita em muita coisa, não. E a história. Vamos falar sobre a história, né? Quando a gente não tem que mexer muito, a gente fala sobre a história. Eu acho que a dinâmica entre o velho rabugento, experiente, muito bom, mestre, né? E o menino ali, ela tá interessante. Ela tem que ser... O Belucci tem que ter mais personalidade, a menos que ele seja descartado. Mas ele não vai ser, aparentemente. Então o Belucci ele precisa ter algum traço de personalidade um pouco mais marcante. Porque senão a gente vai esquecer dele. Porque ele serve de escada só. Tudo bem ele ser uma escada, mas pensem em Walter White e Jesse Pinkman, de Breaking Bad. Né, vamos trabalhar com audiovisual que a maioria... É mais fácil da maioria já conhecer, porque se eu citar aqui literatura, eu vou infelizmente ter muita gente que não faz ideia do que eu tô falando. Jesse Pinkman é uma escada. Até certo ponto é.
Mas ele também tem as suas questões que agregam na fala, que agregam no tipo de pergunta que ele faz. Então eu colocaria personalidade a mais no Belucci. Porque eu acho que o Castro ele já tá legal, a gente entendeu quem é ele, a gente entendeu a frustração dele, entendeu o rolê dele de sério, sisudo. Mas eu acho que se o Belucci ele for um futuro Castro, tipo 100%, que só escuta e obedece, faz e já era, que duvida do parceiro porque o parceiro pensa coisas irracionais, então ele é muito racional, é um cara meio sem graça, entendeu? Um cara meio sem graça. A história de 8 mulheres mutiladas levanta essa questão que eu levantei. Então, assim, se a gente descobre no final que é um cara que tá comendo essas minas só por comer, porque ele tá com fome, eu vou ficar muito decepcionado. Então é bom que esse maluco seja um psicopata mesmo. Seja um lobisomem serial killer. Você entendeu? Seja um lobisomem serial killer. Se for um lobisomem serial killer, ia ser muito legal. Ia ser uma história muito interessante. Muito interessante. Então, cara, no geral, esses 2 pontos são os que eu levantaria. Continuaria lendo, sim. Terminaria de ler essa história com tranquilidade. Em meia hora acabou de ler. E provavelmente daria uma nota alta, dependendo do desenrolar da história. Mas não daria nota 10 por enquanto por causa do Belucci. Eu acho que o Belucci, eu não faço ideia quem é o Belucci. Ele é só um moleque que veio trabalhar, um cara sério, faz a parte dele e acabou. Entendeu?